Bem-vindos ao canal Literatura Bíblica Maná. Versículos bíblicos para compartilhar. São 12 versículos para evangelizar e compartilhar a fé. Esses versículos são mensagens que expressam o amor de Deus, o melhor presente para os seus entes queridos. Compartilhe. Compartilhar a fé e evangelizar as pessoas ao nosso redor é uma das responsabilidades mais significativas que temos como cristãos. É uma oportunidade de transmitir a mensagem poderosa do amor de Deus e convidar as pessoas a se encontrarem com Ele, ouvindo versículos para evangelizar. Nesta sessão, apresentaremos 12 versículos bíblicos que podem ser utilizados para evangelizar e compartilhar a fé. Esses versículos são mensagens poderosas que expressam o amor de Deus e oferecem esperança e salvação. São passagens bíblicas que podem ser compartilhadas em diferentes situações e contextos, desde momentos de aconselhamento até conversas informais. Esses versículos transmitem mensagens poderosas sobre amor, fé, esperança e salvação. Eles são uma fonte de inspiração e encorajamento, convidando as pessoas a se aproximarem de Deus e experimentarem o seu amor incondicional. Ao compartilhar essas passagens bíblicas, você estará compartilhando as boas novas do Evangelho e convidando outros a conhecerem a verdade de Jesus Cristo. Vamos iniciar, então. Primeiramente, João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O seguinte, Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz o seguinte: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O próximo versículo, Romanos, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O versículo seguinte, Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo seguinte, Marcos, capítulo 11, versículo 22, que diz: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Próximo versículo, Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá da fé. Versículo seguinte, Hebreus, capítulo 11, versículo 6.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Salmo, capítulo 103, versículo 12, que diz o seguinte: quanto dista o Oriente do Ocidente, tanto ele afasta de nós as nossas transgressões. Versículo seguinte, Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Próximo versículo, Lucas, capítulo 15, versículo 7, que diz: digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O próximo versículo, e também o último do nosso conteúdo, Efésios, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Muito obrigado pela sua atenção e por acompanhar o canal. E fique na paz de Jesus. Amém.